Olá a todos, graça e paz seja com vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. E através dessa rede, desse canal, venho testificar algumas coisas que o Senhor tem me mostrado nesses últimos dias. Estamos vivendo tempos angustiosos, tempos trabalhosos, o qual outrora o Redentor da nossa alma havia dito e prescrito. E eu tenho a clara evidência que o Senhor está retornando, que o Rei da Glória está vindo, e dessa vez não é brincadeira, dessa vez não é conversinha, dessa vez não é chacota, como eu posso ver por aí que algumas pessoas outrora falavam, outrora diziam, mas nunca vem, nunca chega, que dia é esse? Chego até zombar daqueles que falam, ou daqueles que tentam alertar. Então eu vou trazer aqui um testemunho do que tem acontecido comigo nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Eu quero dizer para você que o Senhor está voltando. Eu quero dizer para vocês que o Redentor da nossa alma, aquele tanto esperado, o noivo, o que você tanto aguardou, está voltando. Venham abrir esse testemunho agora com uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Glórias a Deus. Eu estou relatando aqui porque o Senhor me deu um dom de sonhos. Você fala, sonhos. Sonhos. E também está escrito que nos últimos dias os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Então eu venho estar relatando aqui esses sonhos. Esse sonho eu tive uns 3 anos atrás, mais ou menos, de 3 a 2 anos atrás. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque desse sonho que aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, as coisas vêm se revelando. Deus vem me mostrar desse sonho a cada dia que se passa. Esse sonho começou por volta quando eu estava começando essas Olimpíadas, as Olimpíadas de Tóquio. Aí só se falava isso na TV. Na época eu era mais centrado em TV, hoje eu sou menos centrado nessas coisas, mas também não critico quem assiste ou quem gosta, tudo bem. Só que antes eu era também os afazeres da vida e tal, depois eu fui amadurecendo também, crescendo, então eu me desliguei mais dessas coisas. Não por dizer que isso salva ou não salva, nada disso, não tenho nada com isso. Porque chegou um tempo da minha vida que eu falei, não dá mais para isso, para perder tempo com essas coisas. Então na época eu gostava de uma TV e tal, e veio as Olimpíadas de Tóquio. Então só se passava na TV Olimpíada de Tóquio e tal, e que vai ser um monumento grande e tal, grandioso, e que eles estavam trabalhando bastante em cima disso. Então tudo bem. Aí passaram-se alguns tempos, e só estava anunciando na TV. Passaram algum tempo, veio o sonho a mim. No sonho eu estava em um lugar parecendo um gabinete de um político. Só que quando eu adentrava esse gabinete andando, eu via nas paredes alguns quadros, que eles gostam de quadros, né, de homenagens e tal, lugar que eles passaram e tudo mais, alianças que eles fizeram. Eles sempre tiram fotos, né, e põem nas paredes. Só que o cenário era de um gabinete político, mas também um cenário de guerra. Por quê? Ao eu olhar nas paredes onde estavam os quadros, eu vi um quadro de medalha de guerra, aqueles que os generais usam nos seus uniformes, perto de suas abotoaduras dos bolsos aqui,
Então eu vi umas medalhas. Aí eu vi e eu me interessei pelas medalhas. Fui dar uma olhada e cheguei perto. Eu estava ali como visitante nesse local. Fui dar uma olhada nas medalhas. Aí as medalhas estavam uma do lado da outra num quadro de medalhas, um quadro de vidro e tal. E eu olhando, observando aquelas medalhas de guerra, as medalhas sobressaíram do quadro. Quando elas sobressaíram do quadro, é como se elas dessem um zoom na minha direção. Como se não existisse mais quadro, como se não existisse mais gabinete, como se não existisse mais nada. Então elas deram um zoom, vieram para perto de mim e essas medalhas se tornaram em anéis. Esses anéis se entrelaçaram um no outro. A princípio eu não entendi o que era aquilo. Não entendia. Então aqueles anéis se entrelaçaram. Depois que eles se entrelaçaram, virou uma moeda. E eu observando aquela moeda, fiquei olhando aquela moeda. Então a moeda se transformou, aqueles anéis se transformou em uma moeda. E eu olhando aquela moeda, comecei a ver siglas e esfinge. Esfinge, para quem não sabe, é aqueles desenhos que tem na moeda. Que hoje a nossa moeda tem o preço, o valor dele. Se você pegar uma moeda de R$1, tanto faz, ou 25 centavos, tanto faz, 50. Você vai ver o valor e vai ver a esfinge de uma pessoa nela. Ou que seja algum homenageado. Só que naquela moeda não tinha homenagem. Naquela moeda tinha duas siglas. E aquela moeda deu um zoom na minha frente. Eu vi duas siglas, C e Y. Essas duas siglas. E no meio eu vi um certo desenho dessa moeda. E eu observava aquela moeda. Eu observava aquela moeda atentamente na minha frente. E pasme, a esfinge que tinha nela, eu via uma mão aberta, assim, só que assim, dessa forma, aberta, e dentro da mão estava aquela esfinge, aquele desenho. Aquele desenho, o que eu vi na mão, eu não vi um chip, eu não vi um grão de arroz, eu não vi uma tatuagem. Eu vi a esfinge que estava na moeda, eu vi na mão. E a pessoa comprava e vendia com aquela esfinge que estava na mão, aquela marca que estava na mão, aquele desenho da moeda estava na mão da pessoa. Eu vi na palma da mão, na palma. Não vi em cima, não vi do lado, não vi no pulso, na palma. E na palma da mão aquela esfinge era grande, pegava completamente assim, aqui. Pegava por inteiro a mão da pessoa e o desenho sobressaía como se fosse uma luz. Eu não vi tatuagem, eu vi ela brilhante, um brilho branco. Como se fosse uma tecnologia, ou se não fosse tecnologia, era algo branco, parecendo uma tinta branca, transparente. Só tinha um relevo dela por fora, mostrava o relevo do desenho por fora. E já eu mostrarei para vocês o desenho, a sigla completa. Então, quando eu vi aquilo, eu despertei desse sonho. Só que eu sabia o que era aquilo. No sonho eu sabia que ali era a moeda mundial. E a esfinge na mão, aquele desenho na mão era a marca. Porque a pessoa estava comprando e vendendo com aquilo na mão. Então qualquer lugar que ele chegava, ele abria a mão e mostrava. Eu vi, nessa parte da mão foi rápida, da moeda foi mais detalhada. Eu consegui ver a moeda, eu conseguia ver o desenho, eu conseguia ver a textura, era tudo real. Então o da mão eu já vi mais, a pessoa abrindo a mão e tal, no comércio assim, na porta de comércio e tal, algo parecido. E abrir a mão sempre mostrava essa esfinge, essa marca na mão. Eu acordei daquele sonho, aí passaram esses dias, eu fiquei ali com aquele sonho matutando na minha mente, mas também não dei mais relevância a isso, deixei passar, o tempo passou um pouco, veio as Olimpíadas de Tóquio, já estava prestes a começar as Olimpíadas. Então quando eu estava lá assistindo a TV tranquilo,
quando, se eu não me engano, foi no Jornal Nacional, foi algum noticiário assim, falava que ia inaugurar a tocha olímpica de Tóquio. Tava lá, na tocha de Tóquio, que eles falam a tocha olímpica, né? Tava lá, aquele mesmo desenho que eu vi na mão, comprando e vendendo, o mesmo desenho na moeda. Tava lá, estampado na TV, na cara de todos, para que todos pudessem ver. Estava lá aquela esfinge no meio da tocha, aquele desenho da tocha, o que eu vi estava na esfinge, na moeda, estava na moeda e estava na mão da pessoa. Então aquilo foi um choque de realidade. Eu fiquei espantado, pasme, quando eu vi aquilo. Eu falei, mas aquele sonho veio completamente na minha mente, todo novamente, e tinha já se passado alguns dias que eu tive esse sonho. Então eu passei a me interessar mais. Eu falei, vou pesquisar sobre essa moeda, vou pesquisar se essa moeda existe, como essa moeda é e tal. Só que eu cheguei no Google, não achei nada relacionado a isso. Uma única que aí eu fui procurar pela tocha. Procurei pela tocha, aí encontrou a história da tocha e tal. E lá tem uma história da tocha, conta como ela foi formada e tal. Dessas Olimpíadas que teve agora, eles pegaram o resto de escombro e tal, de um tsunami que teve, e fez os metais do resto da restauração da cidade, os metais que sobrou do resto da restauração, eles fizeram a tocha. Só que tem uma coisa interessante, a tocha foi feita a partir, tipo, como se eles fizessem uma homenagem a flor da maçã. Eles falam que é a flor da maçã, que até em cima você vê uma flor dela, você vê. Se você dá um Google, você vê, e vocês vão estar vendo aí na tela, ela tem pontilhados. Só que esse Y aparecia dessa forma que eu acabei de mostrar, só que depois que o Y se mostrava por completo, ele virava um S. Para quem não sabe, o anticristo de outrora, do tempo dos apóstolos ali, era César Nero. Para quem não sabe, era César Nero. Possa ser que mais para frente estarei falando sobre essas coisas aqui no canal, porque eu pretendo evoluir esse canal, então vou estar falando sobre essas coisas que tem muita gente que não sabe. O anticristo era César Nero, só que naquele tempo ele não podia se revelar, algo o impedia. Então ele não se revelou naquela época. Mas se você prestar atenção nas contagens de João e no Apocalipse em si e na Bíblia em si, ela vai traçar a trajetória até chegar nele, no César Nero. Para você ter uma ideia, até a cesariana hoje que existe é baseada nele, porque outrora estava ele num lugar dele lá, um palácio que seja, certa vez ele deve ter pensado com ele mesmo. Isso é a história dele, é frações da história dele. Ele pensando ali com ele mesmo, ele, será de onde que eu vim? Então ele vai lá, pega uma faca, abre as entranhas da mãe dele, a barriga, para ver de onde ele veio, mata a própria mãe. Então vem daí a cesariana de César Nero. Então eu passei a procurar sobre isso. Eu falei, mas esse Y não entendi. Quando formou o S, o C e o S depois do Y, eu entendi. E queria dizer César Nero, a sigla dele. Então por isso que eu sei, porque ali é a última moeda mundial. E eu sei também que é para o último líder mundial. Depois veio a marca na mão. Na mão não tinha sigla, só tinha a esfinge mesmo, a marca dela. E ela era brilhante, o compasso dela era brilhante, como se fosse uma tinta branca, transparente. Então, eu sabia que se tratava da sigla do nome dele. Só que, pasme, eu não sabia que ele tinha uma moeda.
Só que lá em Mateus relata: dê a César o que é de César. Na passagem de Mateus, Jesus falando. Então ele tinha uma moeda, só que me fugiu da mente. Eu com aquelas coisas na mente me fugiu, que eu não lembrava. Então eu dei um Google para pesquisar, que hoje é uma das maiores plataformas como se diz, de pesquisa, né? Então eu dei um Google, eu achei a moeda dele. Estarei também mostrando a moeda dele como era antes. E vocês vão ver que tem o C, uma esfinge no meio, e o S de César Nero. E eu, sem saber, Deus me mostrou essas coisas. E eu sem nunca ter pesquisado. E naquela época eu era jovem. E hoje eu tenho 30 anos. E eu tinha 20 e poucos anos nesse sonho aí que eu tive outrora. Hoje eu tenho 30. Então eu pesquisei e eu fiquei, não Senhor, não Senhor. Eu ali extasiado com aquele ali que o Senhor havia acabado de me revelar. Então eu guardei essas coisas comigo, não contava. Eu guardei essas coisas comigo. Aí às vezes eu não falava porque eu já sabia também como eu posso dizer, a apostasia da igreja. Hoje muitas pessoas usam o púlpito da igreja para se promover. E às vezes eu tinha receio de contar esse sonho para alguém, e alguém chegar no púlpito e falar: olha, o Senhor me disse, olha, o Senhor me falou, para ser popular na igreja, para ganhar méritos, para ganhar, como se diz, confiança dos fiéis, e outrora lá na frente os enganar ou levar para um abismo. Então eu nunca contava essas coisas, eu guardava comigo, eu nunca contava. Só que muitos anos eu vim trabalhando nesse sonho. Chegou um tempo que eu não dei conta mais dele, não dei conta. Eu deixei de mão, esqueci esse sonho, deixei de mão. Porque depois dessas pesquisas da moeda, eu fiquei ali em êxtase, ali feliz pela revelação vinda. Só que depois eu fui trabalhando no sonho, não dei conta mais, porque eu não contava pra ninguém. Eu ficava guardando aquelas coisas ali, guardando. Queria fazer uma ressalva nesse vídeo, que lá no Google, na pesquisa que eu fiz sobre a tocha, não dizia que ela foi inspirada na flor de maçã, mas sim na flor de cerejeira. Então eles pegaram essa flor aí, a mais pontilhada que vocês estão vendo aí na tela, aqui tem mais pétalas. Eles só tiraram o núcleo e fizeram o símbolo que se encontra na tocha, que é esse símbolo aqui. Eles só tiraram o núcleo. E note que a moeda também que eu vi no sonho, eu tirei um núcleo também. Aí note-se a semelhança. Estarei mostrando aqui. Você pode dizer: não tem nada a ver com a tocha, não vi semelhança alguma. Então eu fiz esse esquema aqui, quadro a quadro, para que se note a semelhança. Aí da mesma forma que eles tiraram o núcleo, eu tirei o núcleo da moeda também, estrelada. Nota-se que é o mesmo design, o mesmo desenho que o outro, para ficar melhor, mais enquadrada. E essas coisas me veio em sonho, que essa tocha ainda não tinha nem lançado ainda. Quando eu vi na TV, eu quase caí para trás. Aqui tá a moeda de César Nero, ao qual também eu não sabia que havia, que tinha essa aqui é uma das moedas dele. E nota-se siglas SC e uma esfinge no meio. E a moeda que eu vi
é a mesma coisa, tem duas siglas e a esfinge no meio, coisa que eu jamais sabia, eu jamais sonhei em saber. Quando eu fui pesquisar, fiquei pasmo, perdi o chão. E eu cheguei até a pensar que o anticristo ia se revelar o anticristo dessa era ia se revelar nas Olimpíadas de Tóquio, devido a tão grandiosidade de riqueza de detalhes que eu vi depois em fatos na vida real. Só que aí veio a pandemia e cancelaram aqui. Eu vi a esfinge na mão dessa forma aí, igual outrora eu tinha falado lá atrás no vídeo, mas aqui é só para dar mais uma reforçada. Eu vi dessa forma. Mas aí então veio a pandemia e então cessaram os jogos. Então ali eu acho que também não era o momento dele, mas eu tinha certeza absoluta que ele iria se revelar ali. Então para frente eu estarei mostrando o que significa essas duas siglas da moeda do meu sonho. Estarei mostrando o que significa essas duas siglas, que outrora também eu pensava que era o nome dele, do anticristo dessa era, mas eu vi que não era esse nome. Já me foi me dada essa revelação, eu já vi essas duas siglas. Eu vou mostrar onde eu vi e o que significa e como eles estão trabalhando na última moeda mundial. Como Roma desfacelada já está trabalhando e o reino está vindo rápido, o reino deles está vindo rápido e o povo está sendo distraído, eles estão distraídos. Os noticiários, que seja no dia a dia, estão tirando o foco da igreja, então eles estão se distraindo, estão perdendo o time, né? É a palavra mais correta. Estão perdendo o tempo da volta. Estão casando, bebendo, dando-se em casamento e esquecendo da volta, esquecendo de se policiar. Não que seja por mérito de obra que ninguém vai subir, jamais. Mas as suas vestes têm que estar limpas a todo tempo. Então você tem que se policiar aqui a todo tempo, porque é uma guerra espiritual e só vai se findar lá no final de tudo, no final de todas as coisas. Então devemos estar atentos, igreja, para esse final. O Redentor da nossa alma está voltando, o Messias tão desejado, aquele que começou a boa obra de completar em nossa vida. Então, ao término desse vídeo, estarei fazendo outro vídeo contínuo. Deus me revelou também mais esses meses finais aqui do ano. Eu já tive sonhos semanais nas semanas que passaram, bem esclarecedores, e eu sonhei e vi em prática. Estarei passando aqui nesse canal. Eu vi uma grande construção que eles estão fazendo a todo vapor, enquanto estão tirando o foco das pessoas. As pessoas não estão vendo essa construção sendo feita. E essa construção tem vai ser um grande avanço para eles, implantar a marca, implantar a tecnologia que eles querem, e o povo não está vendo. Então estarei trazendo aqui. Deus me levou nessa construção em sonho, e eu vi na vida real esse sonho. Também estarei mostrando aqui quem irá nomear esse líder, que também eu tive visões e sonhos sobre isso também. Estarei passando aqui. Fique na paz, descanse o coração. Graça e paz a todos.